E eu começo parabenizando a você, Sara, pelo sucesso dessa sua apresentação. Pela primeira vez no vídeo, você se mostra já uma profissional. Parabéns. A Prefeitura de Fortaleza suspendeu, a partir deste mês de março, a distribuição de cestas básicas para pacientes pobres, naturalmente, portadores de HIV/AIDS e também para pacientes, óbvio, pobres em tratamento de tuberculose. Cancelou a distribuição de cestas básicas para essas pessoas. Desumanidade. O governo do estado do Ceará contratou em outubro de 2015, em outubro deste ano, vai completar 10 anos, que o estado do Ceará contratou a construção do metrô de Fortaleza, para estar concluído em 5 anos. Pelo contrato inicial, a obra já deveria estar pronta desde o ano 2020. O contrato inicial foi de R$1,5 bilhão. R$1,5 bilhão, que seriam pagos, parte, com recursos de empréstimos junto ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Outra parte, com recursos do Orçamento da União. E uma terceira parte, com recursos do Orçamento do Estado do Ceará. A obra se arrasta a passos de cágado, ou seja, muito lentamente. Nos quase 10 anos de construção, nem a metade da obra está concluída. E a perspectiva é de que só venha a ser construído, se vier, daqui a mais uns 10 ou mais anos. Hoje, a obra que foi orçada em R$1,5 bilhão já está custando quase 7 bilhões. Saiu de R$1,5 bilhão para 7 bilhões. O último aditivo, a obra já tem 17 aditivos. Ela tem 10 anos de construção e tem 17 aditivos, mais de um aditivo por ano. O aditivo nessas grandes obras já chamam muito a atenção, mas eles acontecem, pelo menos, ou melhor, ao menos uma vez ao ano. Esse aqui já está em quase 2 vezes por ano, 2 aditivos por ano. O último, o maior deles, que foi questionado pelo ex-secretário de Infraestrutura do Estado do Ceará, o Lúcio Gomes, ele contestou a proposta do consórcio. O consórcio são 2 empresas. Ele contestou a argumentação do consórcio e disse que não se justificaria o aditivo. Não assinou. A obra continuou parada por um certo tempo. Mas só foi o Lúcio Gomes dar as costas da Secretaria de Infraestrutura e o aditivo foi assinado. Sabe de quanto?
próximo de 900 milhões de reais. O último aditivo, o 17º aditivo dessa obra, que se arrasta há 10 anos, esse último aditivo foi de 900 milhões de reais, que o Lúcio Gomes se recusou a assinar e apresentando as razões porque não assinaria. A questão foi para a Justiça e o governo do Estado resolveu fazer um acordo e assinar esse aditivo de 900 milhões de reais, exatamente em dezembro de 2023, o primeiro ano da gestão do governador Eumano de Freitas. Essa obra diz respeito não só ao fortalezense, como a todos os cearenses, porque é o dinheiro, ou é parte do dinheiro do orçamento do Estado do Ceará, que está sendo transferido para lá. E também é bom dizer que uma das razões da sua paralisação, da sua demora, é a falta de liberação de recursos da parte do governo federal. E olha que o governador Eumano foi eleito governador com o discurso de que, em sendo eleito governador, o presidente Lula governando a nação, o Ceará ia ser muito bem aquinhoado. E não está sendo. Embora tenhamos já ouvido alguns discursos, inclusive do governador, de que o governo federal estaria liberando recursos para o Ceará. Onde estão sendo aplicados esses recursos, nós precisamos saber, porque o anel viário está parado por falta de liberação de recursos do governo federal. E as rodovias federais cearenses, que precisam de recuperação e alargamento, também estão em sinal de péssimas condições, porque não há recursos da parte do governo federal. O governador Eumano de Freitas, por suas últimas declarações, sobretudo na área da segurança pública, tem dado uma demonstração de que não tem assessoria. O governador fala demais sobre essa área de segurança e a coisa só piora. Diminuíram os crimes fatais. Diminuíram em que percentual? Mínimo. O índice de assassinatos no Ceará ainda é elevadíssimo. Ora, tem diminuído o roubo de telefone. O governo tem descoberto isso e tem retomado telefones roubados ou furtados e entregue aos proprietários. Muito pouco para o tamanho da criminalidade que experimentamos no estado do Ceará. O governador, nos últimos dias, depois de que uma área do estado, a mais importante para a nossa economia, onde está o Porto do Pecém e também a ZPE, Zona de Processamento de Exportação, depois dessa área de significativa importância para a economia nacional ser duramente afetada por ações criminosas atribuídas a facções que atuam no estado do Ceará, excluindo
aquela parte do Estado, dos benefícios da internet, e alguns dias depois de novas intervenções das facções, limitando o trabalho de empresas de internet em outros pontos do Estado, vem o governador Elmano a público dizer que está criando um grupo de trabalho para investigar essas ações criminosas. Criar um grupo de trabalho para investigar ações criminosas de facções que atuam no Ceará já há algum tempo. É menosprezar a inteligência, desrespeitar a inteligência dos cearenses. O Estado do Ceará, tomado por ações de facções criminosas, já deveria ter uma equipe de inteligência para enfrentar o crime organizado. O Estado, de há muito, já deveria estar melhor preparado para enfrentar as facções criminosas. Advertido do caos que experimentamos hoje, o governador já vem sendo há um bom tempo. Aliás, agora, recentemente, poucos dias antes desses últimos ataques criminosos, o capitão Wagner disse aqui na TV da Transparência, numa entrevista que fizemos com ele, ele disse aqui, ele cantou a pedra, dizendo que essas facções já estavam impedindo algumas empresas que trabalham com a internet de venderem realmente os seus serviços. E ele foi mais adiante, forte na afirmação, ao dizer que o Estado do Ceará, neste momento, é conivente com ações do Comando Vermelho. Ele citou essa facção, Comando Vermelho. Vamos ouvi-lo. A polícia é tratada pelo Elmano como inimiga do governo. E por conta disso, logicamente, as facções têm avançado. Eu vou lhe dar um dado, uma informação que eu escutei lá no Pirambu dos policiais. Olha só o que os policiais me falaram. Nas regiões que são dominadas pelo Comando Vermelho, o Estado determina que os policiais façam o cerco para evitar que outra facção entre ali para ter o conflito. Se o território é dominado por outra facção, o Estado não faz a mesma proteção. Espera aí, por que será que quando o Comando Vermelho domina uma área, vai lá o Estado e protege toda a área para evitar que outra facção invada, e quando é outra facção não tem a mesma proteção? Essa pergunta tem que ser feita ao Ministério Público e ao governo do Estado do Ceará. O senhor está insinuando que o governo... Não, eu estou afirmando, eu não estou insinuando, eu estou afirmando que eu escutei dos policiais do Pirambu, lá no Morro do Santiago. O senhor está afirmando que o governo protege o Comando Vermelho? Edson, lá no Morro do Santiago tinha outra facção que dominava o Morro do Santiago. Não existia qualquer trabalho de proteção do território para evitar a invasão. O Comando Vermelho foi e invadiu o Morro do Santiago. Hoje, se você for lá, tem todo um aparato para evitar. Quem está me falando isso são os próprios policiais que estão incomodados em ter que fazer esse trabalho. Edson, um membro de uma facção carioca morreu e o corpo veio ser velado no Pirambu. Foi disponibilizado todo um aparato de segurança para o local do velório, para evitar que outra facção fosse lá fazer qualquer coisa. Mais claro do que isso, só se eu desenhar, meu amigo. Capitão Wagner, você está falando isso do Estado do Ceará? Aqui no Estado do Ceará, isso aconteceu, é público e notório. O corpo de um... O corpo de um membro de uma facção do Comando Vermelho. O cara foi morto lá no Rio de Janeiro e foi velado lá no Pirambu.
ao chegar... Com a segurança da Polícia Militar do toda a estrutura de segurança concedida pelo governo do estado para proteger o local do velório. Quando o policial morre, você não tem isso. Mas quando o bandido vem, morto lá no Rio de Janeiro, todo o aparato é oferecido. Bom, a afirmação do capitão Wagner é muito grave. Tanto que eu insisti. Aqui no Ceará, o Estado protege o Comando Vermelho. Ele disse, eu estou afirmando. O governador precisa vir a público dar satisfações à sociedade sobre as acusações que são feitas ao seu governo em relação à atuação da segurança contra essas facções criminosas. Mas a entrevista, a parte mais grave da entrevista não foi essa. Temos vários outros pontos que merecem a consideração, sobretudo do Ministério Público do Estado. O Ministério Público precisa sair do seu casulo e mostrar o que está fazendo no estado do Ceará. Uma acusação dessa não pode ficar jogada ao vento, porque outras já foram feitas, ficaram jogadas ao vento e as facções continuam avançando. Na mesma entrevista, antes, o capitão Wagner falou do acordo entre duas facções criminosas aqui no Ceará, para que elas deixassem de matar um ao outro membro das suas facções e cuidar dos rentáveis negócios do crime organizado. E aqui ele faz uma insinuação com relação à queda do índice de criminalidade. Um acordo entre duas facções criminosas aqui no estado do Ceará. Vamos ouvi-lo. As facções sentaram, negociaram espaço. Olha só, eu tenho dito, no estado do Ceará está se criando um narco-estado, um estado paralelo onde as facções é que ditam as regras. Hoje, na periferia de Fortaleza, uma empresa de provedor de internet só consegue vender seus serviços se pagar uma taxa para a facção, senão não consegue trabalhar. Então, esse estado paralelo decidiu agora que no estado do Ceará, PCC e Comando Vermelho não vão brigar mais por território. Eles perceberam que é muito mais interessante para eles investirem na rota do tráfico internacional de drogas. A droga que é produzida na Bolívia, a droga que é produzida na Colômbia, para chegar nos Estados Unidos, para chegar na Europa, está passando aqui por Fortaleza. Quem está dizendo isso, capitão? A Polícia Federal é que tem essa informação. Então, os líderes do PCC e do Comando Vermelho decidiram, não, vamos deixar de se matar, vamos deixar de brigar e vamos tratar aqui da comercialização da nossa droga, vamos tratar aqui da questão de entrar nas prefeituras para vender o serviço de merenda escolar, de recolhimento de lixo, de iluminação pública, etc. A Polícia Federal também está investigando esse fato. E o governador, logo ao ser noticiado pela imprensa, vários veículos de imprensa a nível nacional e a nível local noticiaram um acordo, correu para cá para dizer, olha, pessoal da imprensa, eu não tenho nada a ver com esse acordo, eu não tenho nada a ver. Eu não sei porque a preocupação do governador em deixar isso tão claro. Mas eu sei, é porque agora, em março, quando divulgarem os dados de fevereiro, vão dizer, houve uma redução no número de homicídios no estado, será graças ao trabalho do governo do estado. Mentira, é graças ao acordo feito entre o PCC e o Comando Vermelho. E provavelmente, se o acordo perdurar durante todo o ano, o número de homicídios vai ser menor do que no ano passado. Isso faz crer, a nós que fazemos parte da oposição, que há uma preocupação, inclusive do crime, de se mudar os políticos que estão no poder, que muitas vezes facilitam a ação dos criminosos. Isso é fato, a gente sabe, né? Quando a gente tem disputa eleitoral, quando há comemorações nos presídios, comemorando a vitória de A ou de B, isso é muito claro, está nas redes sociais para quem quiser ver. Então, já estou aqui adiantando que no começo de março vai vir o governo do estado comemorar uma coisa que vai acontecer não por responsabilidade dele, mas por responsabilidade de um estado paralelo que decidiu fazer um acordo para continuar atuando de forma intensa
no crime, no tráfico de drogas e também na intervenção política. Bom, como as senhoras e senhores acompanharam, são muito graves as acusações, as afirmações do capitão Wagner. E não basta o governo dizer que ele não tem autoridade para estar apontando o dedo para erros do governo na área de segurança. Não basta. Ele não tem autoridade, foi autor de um motim. Ele reconhece que foi autor e diz por que foi. O fato de ele ter participado desse motim, ter sido o líder desse motim, não desautoriza as suas afirmações. O governo precisa dizer que ele está mentindo, como ele disse aí, que o governo está mentindo. O governo precisa dizer que o capitão está dizendo inverdades. E não basta dizer, esse capitão fala demais. Não é verdade o que ele diz. Não, precisa provar. Não é verdade por isso, isso e isso. Não é verdade que as facções criminosas estejam impedindo o trabalho de provedores de internet. Não basta dizer isso. Aliás, o capitão disse que as facções estavam cobrando de empresa. Poucos dias depois acontece o que aconteceu no PECEM. E aí? É verdade ou mentira o que disse o capitão Wagner? O governo precisa estar melhor assessorado para falar e os cearenses escutarem realmente. Não é ele falar e o cearense ouvir de um lado e esquecer do outro. A palavra do governador precisa ser respeitada. Agora, para isso, ele precisa dar respostas convincentes. Se diz constantemente que Ciro Gomes fala demais. Fala, pode até falar demais, sim, fala. Mas quem o contesta? Quem o contesta? O governador até hoje não disse porque exonerou o superintendente de obras do estado do Ceará, o senhor Quintino Vieira. Até hoje o governador não disse porque o exonerou. E embora o exaltasse em várias inaugurações de algumas obras, exaltasse o trabalho do superintendente de obras. Mas o Ciro, em mais de uma oportunidade, disse que o estado do Ceará não fazia nenhuma obra de responsabilidade da SOP, Superintendência de Obras do Estado do Ceará, sem cobrar propina. Ele disse várias vezes. O governo disse, a resposta do governo, não, ele fala demais e não prova. Quem tem que provar é o governo do Estado, que está certo. É diferente do relacionamento das pessoas civis, da iniciativa privada. O serviço público é diferente. Ele é que tem que provar que é honesto. Não é quem acusa que tem a obrigação de provar que ele é desonesto. Pois bem, o Ciro bateu. Disse até que o superintendente de obras, o então, estava lavando dinheiro, comprando imóveis lá no Porto das Dunas. O Ministério Público investigou, deveria ter investigado. Por que não intimou o senhor Ciro Gomes a prestar um depoimento no inquérito aberto lá no Ministério Público? O governo do Estado não disse nada. Constatou, naturalmente, e exonerou o seu grande auxiliar, porque ele estava no governo há décadas. Há décadas. Era, no dizer dos governantes, um excelente servidor, dava resultados. E por que exonerar um homem desse? Só porque o Ciro disse que lá na SOP se cobrava propinas? O governador não disse se foi por isso ou se não foi, mas o Ciro afirmou. Governador, o senhor tem a palavra, o senhor precisa merecer de fato o respeito
de todos os cearenses. Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa apresentação de hoje, aqui no primeiro bloco de notícias da manhã, convidando-os a continuarem conosco